Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Azar Sheine Moilem. Oi, ich, Sonja Kramer, und mein Schitfe, Sarah Weissmann. Wir seien Zuhörer und Zuhörer. Und wir bem noch euch. Eu, Sonja Kramer e Sarah Weissmann, nós duas, Surhala e Surhala, estamos com muitas saudades de vocês e do Atazoi. O Atazoi vem sendo por nós organizado desde 2013 e queremos dar as boas-vindas a todos, quem está aqui pela primeira vez, quem vem sempre, que tenham todos uma boa chegada, um bom retorno. Hoje nós temos uma programação muito especial. Sara vai começar a apresentar. Muito especial, não é, Surhala? Muitíssimo, muitíssimo. Muitíssimo. Mirzai Nendó, cá estamos. Foi difícil tanto tempo afastados. Saudosos e felizes pelo nosso reencontro, que, embora ainda virtual, abre caminho para breve, quem sabe, nos abraçarmos e conversarmos, schmissen a bissele, pessoalmente. As tardes de domingo, em que celebramos a cultura Yiddish, não foram esquecidas durante a pandemia, quando inúmeras vezes fomos abordadas no Wenn wir sein, cobrando o nosso reencontro. Então, para abrirmos o nosso encontro de hoje, nós vamos receber o nosso jornalista e amigo Israel Tabak. Antes de eu fazer a apresentação dele, a gente quer dizer que, se caso alguém queira fazer alguma pergunta, por favor, faça-o pelo chat, que o Felipe vai coordenar essa parte de perguntas. O Israel, na verdade, ele dispensa apresentação, mas tem uma parte formal que a gente vai falar um pouquinho dele. Ele é jornalista e professor de comunicação. Trabalhou no Jornal do Brasil como editor em diversas áreas e é repórter especial, quando ganhou vários prêmios de reportagem. Foi também diretor de redação da antiga TV Manchete, professor de matérias jornalísticas na PUC durante mais de 2 décadas, coautor de obras didáticas sobre jornalismo e assessor de imprensa no sistema Petrobras, entre outras atividades. Atualmente, é conselheiro do Núcleo Viver com Yiddish da PUC. Então, agora vocês vão ter o Israel. Boa noite a todos. Eu preparei algumas frases iniciais em Yiddish, afinal, uma homenagem não só ao meu pai, mas como a nossa própria língua, mas eu prometo a vocês que eu vou parar rapidamente para não ficar muito chato e não ter que traduzir toda hora, que nem todo mundo vai aguentar, nem eu tenho capacidade para isso, para fazer toda uma palestra em Yiddish. Então, a Gutovon, eu tinha escrito a Guten Nacht, mas a Sônia e a Lé me corrigiram. Seid alle begrüßt, nur zum Badoiren, können wir nicht sein Neunter. Nor in Zoom. Boa noite, cumprimento a todos. É uma pena que nós ainda não podemos estar juntos, só no Zoom, mas essa hora vai chegar. Erstens will ich stark abdanken unserer Lehrerin und unserer größeren Kulturtourin, Sonja Kramer. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a nossa querida professora Sonja Kramer. Sonja entwickelt sehr wichtige Arbeit schon ein paar Jahren, nicht nur da im Midrash mit dem Atazoi, aber auch in PUC. A Sônia, como vocês sabem, há alguns anos realiza um trabalho muito importante, não só aqui no Midrash, como no Atazoi, com o Atazoi, mas também na PUC. Em PUC hat sie gegründet etliche Kurse wegen Yiddish und Yiddische Kultur Bichlal. Na PUC, ela criou vários cursos sobre Yiddish e cultura Yiddish em geral. Ich will euch da begrüßen, unser liebe Haverte Sarah Weissmann, was wird an dem Atazoi mit Sônia. Também quero agradecer a nossa querida amiga Sarah Weissmann, que conduz o Atazoi com a Sônia. Beide geben uns allen die Gelegenheit, sich zu versammeln, zu hören und zu reden ein bisschen Yiddish, zu singen und afilo zu tanzen Lieder in Yiddish. As duas nos dão a oportunidade, a grande oportunidade de a gente se reunir,
ouvir e falar um pouco de Yiddish, e até cantar, e às vezes até dançar um pouco de músicas Yiddish, como aconteceu tantas vezes no Atazoi. Azoi versagt Sonja, das ist nicht nur eine Gelegenheit, zu sein freilich und sehr neu, sehr neu zu teilen haben, was haben euch lieb, das jiddische Wort und die jiddische Kultur. Como a Sônia sempre diz, essa não é apenas uma oportunidade de ficar perto de queridos amigos que também gostam da palavra Yiddish, da cultura Yiddish. In Midrash oder in Puk, mir alle machen euch a Kulturkampf, a Gegenstelkampf. Seja na PUC, seja no Midrash, todos nós fazemos uma luta de resistência. Uma luta de resistência cultural. Die Nazis haben der Hargets 6 Millionen Juden, die große Mehrheit Yiddish Reders. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus, a grande maioria falantes de Yiddish. Azoi haben euch gemacht vernichtet, die jiddische Sprache und die jiddische Kultur. Eles quase assim também aniquilaram a palavra Yiddish e a cultura Yiddish. Aber ich bin sicher, als wir werden nicht losen, Yiddish werden vernichtet, wir werden nicht vergessen die Wichtigkeit von der jiddischen Wort, von der jiddischen Kultur, was ist so teuer und wichtig, nicht nur für uns, aber auch für die ganze Menschheit. Mas eu estou certo que nós não vamos deixar a cultura Yiddish ser aniquilada, nós não vamos esquecer a importância da cultura Yiddish, tão significativa não só para nós judeus, mas também para toda a humanidade. Essa também é a tarefa das próximas gerações. Bom, eu tinha programado falar mais um pouquinho em Yiddish, mas chega, tá bom? Vamos continuar só em português, senão a gente não acaba, né? Bom, essa também é a tarefa do Midrash, da PUC, de todas as instituições que ajudam a elevar a importância da cultura Yiddish. E a gente tem boas notícias. Em muitos países, importantes instituições de cultura e educação, judias e não judias, também estão se enamorando do Yiddish. O Yiddish não é só uma língua, não é só uma cultura. É uma parte de todos nós, uma parte da nossa vida, da nossa alma. O Yiddish vive dentro de nós. E o Yiddish não abrange apenas os valores e a riqueza da cultura Yiddish. É mais do que isso. É uma forma de vida, de solidariedade, de amizade. É, enfim, uma forma muito especial de nos relacionarmos com outras pessoas. Como vocês sabem, a partir de meados do século XIX, no início do século XX, o Yiddish, que sempre foi uma língua do povo, se desenvolveu muito. Intelectuais, artistas, escritores, ativistas culturais em geral se manifestaram, escreveram em Yiddish. E como língua do povo, o Yiddish foi também o principal veículo dos judeus que lutavam por liberdade, contra o antissemitismo e por melhores condições de vida. Nas pequenas cidades, as shtetls, onde a grande maioria vivia, a maior parte era muito pobre e vivia em condições de vida muito difíceis, vítimas de toda sorte de limitações, preconceitos, sem falar dos pogroms periódicos. Foi nessa atmosfera que meu pai nasceu em 15 de dezembro de 1908, na shtetl chamada Osdjutiti, até difícil da gente pronunciar, na região da Volínia, que fazia parte da Polônia, e hoje é a Ucrânia. Cidadezinha com cerca de 200 famílias, quase todas judias. O pai dele era professor religioso e também um pequeno intermediário no comércio local. A educação na época ainda era basicamente religiosa, mas já começavam a surgir as primeiras escolas, os primeiros professores leigos, com um ensino mais abrangente e métodos pedagógicos mais modernos. É importante notar que era uma época de grandes movimentos de transformações sociais, e, como já disse, a maioria dos judeus era muito pobre. Mas nesse novo tipo de escola, como descreve meu pai, havia também uma divisão ideológica. Algumas escolas eram mais yiddishistas, com uma tendência mais progressista, socialista, não extremista, e algumas mais hebraístas, mais vinculadas ao ideal sionista. Parece aquela piada da ilha sem ninguém, onde apareceu um judeu que fundou 2 sinagogas, uma só para ele não frequentar de jeito nenhum. Nessa atmosfera,
Os jovens, naturalmente, eram mais atraídos pelas novidades, pela modernidade que chegava mesmo aos tetos mais distantes. E também, claro, eram atraídos pelas discussões de visões ideológicas. Até um certo momento, mesmo nas cidades menores, as crianças estudavam só no Heider e depois iam onde tinha, nas cidades que tinha, iam para as yeshivas. A partir de 1920, na minúscula Judith, foram fundadas 2 escolas modernas. Uma era mais yiddichista e a outra mais hebraísta. Um casal de professores fundou uma escola laica yiddichista que funcionava numa casa pequena. Meu pai foi estudar nessa escola. E, na mesma época, outro casal de professores fundou uma escola com uma tendência diferente, que dava mais importância à língua hebraica, uma cidadezinha com 200 famílias, quase todas judias. Mas também ensinavam lá o Yiddish, que era a língua que todo mundo falava. É importante observar que essas novas escolas não eram religiosas, mas não eram antirreligiosas. Meu pai conta que, depois do Heider, ele mesmo estudou bastante Tanar na escola leiga. É claro que as famílias que eram religiosas ficavam preocupadas com essas novas tendências. Mas meu pai relembra também uma história que eu achei tocante. Os estudantes, alguns deles mal entrados na adolescência, se preocupavam em mostrar aos pais que não deixavam de ser bons judeus só porque começavam a estudar numa escola leiga. Mantinham as tradições, estudavam a história judaica, celebravam as festas. Meu pai lembra também que foi escolhido pelos colegas quando tinha 12 anos para fazer um discurso na sinagoga para mostrar que todos eles eram bons judeus, que os nossos profetas eram também universalistas e defendiam as mesmas ideias deles, que eles começaram a defender naquela época. Abre aspas para o meu pai. Vejam só, esses nossos profetas lutaram pela justiça social, pela paz e pela fraternidade entre os povos. O que meu pai estava querendo acentuar era que aqueles adolescentes estavam seguindo as tradições dos antepassados, mesmo que não celebrassem inteiramente os rituais religiosos. O Ler Etaba, que lembra também que era considerado uma mitzvah gedolá, uma boa ação, que proporcionava orgulho e prazer para todas as famílias, como em outras famílias também, inclusive para a família dele, convidar pessoas muito pobres da comunidade, dos povoados, vizinhos, para participar em suas casas das comemorações do Shabat ou de festas como o Pesach. Essas pessoas muito pobres acorriam em sinagogas nas vésperas das festividades e costumavam ser convidados nas casas dos que tinham um pouco mais de posses para as festas. Era uma forma, de uma forma geral, era por menor e mais simples que fosse uma comunidade, havia sempre uma forma de ajudar no dia a dia os mais necessitados, sempre se importando em não humilhá-los, preservando a sua dignidade. Nas cidades maiores, havia instituições permanentemente voltadas para esse fim. Isso, para mim, também é Yiddishkeit. Sabemos que uma das características dos imigrantes judeus, quando vão para cidades maiores ou para outros países, é logo erguer uma biblioteca. Muita gente sabe disso aqui no Rio, em Niterói. Assim, é interessante lembrar uma outra recordação do Ler Etaba. Movidos pelos novos tempos, mesmo naquela pequena cidadezinha, os jovens e mesmo os adolescentes se preocupavam em organizar uma vida cultural mais rica. O que eles fizeram? Uma biblioteca em Osdudit. Conta meu pai, nós líamos muito e até organizávamos conferências sobre literatura, problemas universais, problemas judaicos. Adolescentes em Osdudit, uma cidadezinha de 200 famílias. O pai do Ler Etaba, que era religioso, naturalmente ficou estranhou um pouco a vida que o filho decidiu levar. Claro que preferia que ele seguisse o caminho mais tradicional, mas havia, segundo o Ler Etaba, um grande respeito mútuo na família. Os seus pais jamais o impediram de seguir o seu caminho. O Ler Etaba conta também que fez seu bar mitzvah numa cerimônia simples na sinagoga, nada a ver, segundo ele, com essas cerimônias muito pomposas de hoje. E mesmo tendo deixado depois a vida religiosa tradicional, a religiosidade nunca o abandonou, só adquiriu outras formas. Ele mesmo diz isso.
Na escola onde meu pai foi estudar, em suas palavras, a educação judaica era profunda, cultivava o sentimento de amor ao povo, à nossa cultura, à nossa língua ídis e também à língua hebraica, embora a língua hebraica não fosse a predominante na escola onde ele foi estudar. Como os recursos em Osjudit eram limitados, os professores daquela escolinha que fundaram em Osjudit resolveram partir para uma escola maior em Kovel, uma cidade maior também. E aí os próprios professores e as famílias dos próprios alunos ajudaram financeiramente as pessoas, os alunos interessados a estudar nessa escola maior. O casal de professores, contra meu pai, eles mesmos arrumaram uma casa para os garotos, para os adolescentes de Osjudit morarem em Kovel. Na nova escola, o Lerer Tabak logo tomou gosto pela literatura ídis, do qual depois se tornou um especialista, como vocês todos sabem. Ele conta que os professores eram todos excelentes, de altíssimo nível, mas aqueles adolescentes, como meu pai, tinham um sonho. Estudar aonde? Em Vilna, né? A Jerusalém de Lídia, a Jerusalém da Lituânia, o maior centro, talvez, de estudos judaicos e cultura judaica na época, na Europa Central e Oriental. E, novamente, com a ajuda da família, lá vai ele para Vilna, onde terminou seus estudos secundários. A última escola onde ele estudou, nível secundário, tinha um sugestivo nome, Humanistische Gymnasium. Lá, entre colegas, alunos e professores, ele conviveu com pessoas que depois se tornaram expoentes da cultura judaica. Numa de suas escolas, estudou também, por exemplo, Karjedinsky, um grande poeta ídis, e que, juntamente com outro grande poeta, esse um dos maiores, sem dúvida, Abraham Sutzkever, foi partisã na Segunda Guerra. Ambos escaparam do gueto de Vilna e lutaram nas florestas. Em seu depoimento no Museu da Pessoa, Lerer Tabak fala do altíssimo nível do ensino em Vilna. Se refere a gênios, aspas, dele, como alguns de seus professores. Após o secundário, ele se graduou em nível universitário no Yiddish Lehrer Seminar, uma faculdade com 5 anos de duração, voltada para a formação de professores em língua, literatura, história, cultura geral, cultura judaica e outras matérias do currículo geral, tudo falado em Yiddish. É com emoção que meu pai fala dos gênios que foram seus professores. Vou abrir aspas de novo. Essas lembranças emocionam. Aquela época é inesquecível. Os alunos vinham de todos os pontos da Polônia. Não queriam ser apenas professores e educadores, queriam mais. Tudo era baseado no ideal, era a vontade nossa de educar novas gerações no espírito humanista, formar bons judeus dedicados a seu povo, ativistas dentro das suas comunidades. Nosso ideal não foi só lecionar, não só transmitir conhecimentos, mas preparar jovens conscientes, com vontade de participar na vida judaica sob todos os aspectos. E naquela época ele conta também que participava da vida comunitária, até política. Ele foi simpatizante de um partido que vocês já ouviram falar, chamado Bund, em Yiddish, vendo do alemão, quer dizer ligação, né? União, que ele considerava um partido socialista moderado e que foi muito importante para as várias comunidades judaicas durante um período anterior à guerra. Como vocês sabem, o Bund, através dos seus milhões de adeptos, foi quase totalmente exterminado, né? Porque os seus adeptos, a grande maioria, foi assassinada durante o nazismo. Bom, aliás, meu pai tinha uma coisa triste, é que meu pai conta que tinha uma lista grande de professores e contemporâneos que foram assassinados na União Soviética. Eles, naquela época, ainda havia a utopia, né, da União Soviética, utopia socialista. Por exemplo, ele fala que um dos seus professores do secundário, Moshe Kuba, que era um grande professor, foi assassinado a mando de Stalin. Outro grande professor, Max Erik, também foi assassinado a mando de Stalin, e uma lista muito grande. O Lerer, durante o surto antissemita fascista na Polônia, o começo do nazismo, tomou a decisão de vir sozinho para o Brasil, onde ele tinha conhecidos.
uma nota triste na vida dele é que ele só conseguiu trazer para cá, né, o meu tio Gerson, o pai do Daniel, que está aqui nos assistindo, um grande oncologista, como vocês sabem. Esse foi um grande trauma na vida dele e também no da minha mãe. Ambos tiveram exterminados, todos os familiares que ficaram na Polônia, fora o meu tio Gerson. Quer dizer, o meu tio Gerson foi o único que ele conseguiu trazer, assim como a minha mãe conseguiu trazer um irmão antes da guerra, que foi para Israel. Preferiu ir para lá. Depois de formado, antes de emigrar, meu pai ainda foi professor durante 4 anos em Lublin, uma cidade bem maior. Mas ele tomou a decisão de vir para o Brasil, onde minha mãe, Sara Goldstein, na época, já estava. Ela tinha vindo para cá 4 anos antes. E se tornou uma grande ativista comunitária, foi muito amiga pessoal do Eliezer Steinberg, que durante 2 anos, para quem não sabe, dirigiu a escola Sholem Aleichem. Mas ele decidiu, o Eliezer Steinberg, voltar para a Polônia e para a Romênia, de onde ele viera, e a escola Eliezer Steinberg, quando meu pai chegou, estava desativada. Meu pai recebeu o convite para tentar reerguer a Sholem Aleichem. Minha mãe, como funcionária da RIAS, uma organização internacional que protegia e ajudava as mulheres judias, tinha permissão para entrar nos navios. Foi recebê-lo. Se apaixonaram e poucos meses depois estavam casados. E depois de um intenso esforço comunitário, a escola recomeçou com Ler Taba como seu diretor. Os primeiros tempos foram difíceis. Lá na Avenida Paula Souza, na Tijuca, eram 34 crianças. Por coincidência, o mesmo número depois do começo da Eliezer Steinberg. A diretoria está em pânico. A receita dá para cobrir as despesas, mas não dá para cobrir o ordenado estabelecido para o Ler Taba como professor e diretor. Ele, então, decide abrir mão do seu ordenado por 1 ano, passando apenas a viver do salário da esposa. O casal passa a morar, então, aonde? Num pequeno quarto do colégio. Essa renúncia, esse idealismo, né, a favor de uma causa, eu também chamo de Yiddishkeit. Moderna, humanista, a escola começa a crescer. O colégio passa a funcionar na Rua Ribeiro Guimarães, na aldeia campista. Desde o primeiro ano de suas atividades, o Sholem se caracterizou também por promover concertos, conferências e academias literárias que enriqueceram, como nunca ocorrera antes, a vida da comunidade judaica no Rio. Então, eu vou transcrever qual era a base filosófica e pedagógica do Eliezer Steinberg, eu estou confundindo, porque é tudo tão próximo, do Sholem Aleichem, né, na época do meu pai. Abre aspas. Moderna em sua metodologia educacional, laica e humanitária em seu espírito, procurando, através de disciplinas judaicas, folclore, canto e festas judaicas tradicionais, estimular o amor ao nosso povo e à sua cultura e, ao mesmo tempo, cultivar o amor ao Brasil, ao povo brasileiro e à sua cultura, com interesse pelo seu progresso e bem-estar. A escola evolui, cresce e é aclamada como escola modelo pela comunidade. Mas os salários somados do casal ainda não permitem alugar um apartamento, mesmo modesto. Eles continuam lá no quarto da Sholem Aleichem, lá em Aldeia Campista. Em abril de 1938, minha irmã Leia nasce. Minha mãe fica preocupada pelo fato do bebê Leia ser frequentemente acordada pelo som da campainha escolar quando as aulas terminam. Enquanto isso, 4 anos após a sua fundação, a escola realiza uma festividade que reuniu 2.500 pessoas no Teatro Municipal. Nunca aconteceu isso antes na comunidade. Somente em 1943, quer dizer, 8 anos depois, quando eu nasci, é que o casal consegue alugar um apartamento modesto no Grajaú. Todo esse sacrifício, esse idealismo é Yiddishkeit, tá, gente? Na época, e logo após a Segunda Guerra, meu pai conta que sentiu, junto com outros correligionários da jornada, a responsabilidade de responder a todos os inimigos do povo judeu, com a profunda determinação de continuar a viver como judeus dignos, de nós continuarmos a viver como judeus dignos, continuando também a inadiável tarefa de reconstruir a vida judaica em todos os seus aspectos, já que os principais centros culturais, centros europeus de cultura judaica, haviam sido destruídos pelos nazistas.
Assim, por iniciativa do Lerer Tabak, dos seus correligionários, é criado em 1946 o Instituto Israelita Brasileiro de Cultura e Educação, que mais tarde viria a ter como suas instituições, atuando sob seu guarda-chuva, uma nova escola, Eliezer Steinberg, o famoso coro israelita brasileiro e um clube juvenil. Seguiu-se uma época bastante tensa no campo ideológico. Meu pai não gostava muito de falar disso, não. Ele era um homem de paz e de conciliação. Mas eu acho importante pontuar hoje como documento histórico. No boletim, meu pai relembra na sua fala na Ascará da minha mãe, que foi depois totalmente reproduzida no boletim da Associação Sholem Aleichem, a ASA, que ele não podia mais concordar com as novas tendências radicais de uma parte da diretoria do Sholem. A crise e o sofrimento dele e da minha mãe chegaram a tal ponto que a família toda decide ir para Israel no final de 1951, onde morava o irmão da minha mãe. Acho importante reproduzir integralmente um trecho da fala publicada no Boletim da ASA de março a abril de 1993. O trágico 12 de agosto de 1952, quando na União Soviética foram assassinados os mais importantes escritores judeus, demonstrou o quanto estávamos certos, nós e muitos dos nossos amigos da escola e do instituto, que resistiram e não aceitaram aquelas tendências radicais da escola. Como vocês sabem, Israel, na época, não dava muita importância ao Ídis, quase nenhuma, e não foi fácil a vida da família lá, por outras razões também. Então, ele decide voltar de novo com toda a família. Um ano depois, estávamos de volta. As atividades do instituto que ele criara estavam quase paralisadas, mas ele ainda ia lá na escola, de vez em quando, tentar reabrir o instituto, reabrir as atividades do instituto. Eu não posso deixar de contar agora um aspecto que tem a ver com a minha própria experiência, um episódio triste, traumático para mim, na época eu tinha 9 anos, e eu acho que foi o fato definitivo que deu início à campanha pela criação da Eliezer Steinberg. Em 1953, nossa família morava numa casa modesta, bem modesta, numa rua de terra, no subúrbio de Olaria, cedido pelo meu tio Gerson, o pai do Daniel. Eu tinha 9 anos. Me lembro como se fosse hoje. Uma tarde, o telefone toca, minha mãe atende. O recado. Meu pai havia sido impedido de entrar no prédio por algumas pessoas não identificadas, o prédio da escola e do instituto. Estava transtornado, deitado numa cama depois de ter conseguido finalmente entrar, apoiado por alguns ex-alunos. Minha mãe imediatamente saiu de casa rumo ao Sholem e me levou. Eu nunca vou esquecer eu chegando e vendo meu pai transtornado, desolado, deitado numa cama. Mas, como eu já disse, meu pai era um homem de paz e ele, 30 anos depois, como colaborador frequente e periódico do Boletim da ASA. O Eliezer, dirigido durante 20 anos pelo Lerer Tabak, foi, como todos sabem, um grande sucesso educacional. Também começou com os mesmos 34 alunos do Sholem, é coincidência, e mantinha os mesmos princípios pedagógicos daquele tempo do meu pai. Havia, naturalmente, uma grande novidade histórica, que meu pai chamou de milagre histórico. A fundação do Estado de Israel, depois de quase 2.000 anos sem um país para o povo judeu. Meu pai fala, então, não vou ler tudo que ele falou, que foi muito importante, né, para o novo currículo do Eliezer, colocar a importância para todo o povo judeu da fundação do Estado de Israel e como isso foi importante, inclusive, para a sobrevivência espiritual, educacional do povo judeu, de continuidade da vida em todo o mundo, da vida judaica em todo o mundo. O Ídis, nos tempos do Lerer Tabak, nem por isso deixou de ser tratado com carinho merecido. Na Ascará de Sarah Tabak, agora Sarah Tabak, ele lembra que, quando o colégio completou o primário completo, ele convidou 4 ex-alunas do Sholem para lecionar sob sua estreita supervisão as matérias judaicas. Sarah Morelenbaum, Leah Tabak, minha irmã, Dina Eisenberg e Malka Reich. Um outro ex-aluno, Henrique Morelenbaum, foi um dos regentes do coro, que teve, entre outros regentes, acreditem, Isaac Arabichevski e Eliazar de Carvalho. Mas, mesmo depois de aposentado, meu pai continuou na sua luta pelo Ídis
pelo Yiddishkeit. Foi secretário-geral do Comitê Pró-Yiddish e Pró-Cultura Yiddish do Rio de Janeiro. E, na qualidade de delegado do comitê, participou, em 1976, em Israel, da Conferência Internacional Pró-Yiddish e Pró-Cultura Yiddish. Foi com grande satisfação que ele constatou a profunda mudança do olhar israelense sobre o Yiddish, que passou a ser merecidamente valorizado. Eu poderia ficar aqui falando de muitos outros aspectos da biografia e da vida do Lerer Tabak, mas o tempo urge e eu sei que o meu tempo é limitado. Eu só vou falar de mais pequenas coisinhas. Eu fico emocionado quando encontro antigos alunos do meu pai, sempre que encontro, que sempre falam dele com muito carinho, muita admiração. Como também fico sempre emocionado quando releio o belíssimo necrológio escrito por Carlos Axelrod, o nosso Carlinhos, um ex-aluno, quando o Lerer Tabak faleceu em 1997. Carlinhos Axelrod deu uma aula, cita uma aula em que o Lerer Tabak analisava um capítulo de uma obra-prima de Sholem Aleichem, Motel Pesach Nem Hazes. O moto do livro era um menino que ficou órfão. Quando o Lerer morreu, diz Axelrod, todos os seus ex-alunos também se sentiram órfãos. Mas eu digo hoje que a luta continua. O Lerer Tabak ficaria muito feliz ao saber do renascimento do Yiddish e do Yiddishkeit no mundo todo, e que hoje há muitos novos idealistas como ele, assim como a Sônia, assim como a Sara, dispostos a travar essa infindável batalha de resistência. Tá, muito obrigado. Israel, é com muita emoção, e eu falo em meu nome e sei que em nome de todos, que nessa tela podemos ver os nomes, os rostos, por essa presença sua hoje aqui, trazendo a presença do Lerer, que também, quando a gente fala aqui no Rio, o Lerer, a gente já sabe que está falando do seu pai, do professor de tanta gente. Infelizmente, não foi meu professor, mas com a presença da Leia e a sua, como se fosse. Eu quero saudar o Flávio e a Tatiana, que eu vejo que estão aqui, e eu quero dizer a você do meu grande e sincero agradecimento por você integrar o Conselho. Você nos ajuda, você é um militante, um intelectual assim, que nos brinda com essa incrível aula e que trouxe para nós a nossa própria conexão com a história do Yiddish, trazida na história do Lerer. Muito obrigada, Israel, por essa fala tão importante, uma fala histórica, muito importante, como disse aí a Aline, quando escreveu, com tanto conhecimento e tanto sentimento. A Shainem Herzlichen Dank. Obrigado a vocês. Muito obrigada, Israel. Só quero te acrescentar que meu pai foi muito amigo do Lerer Tabak no Teatro Yiddish. O teu pai era supervisor e meu pai era o ponto do Teatro Yiddish. Então, desde pequenininha, eu escutava falar no Lerer Tabak. Você sabe que essa história de supervisor do Teatro Yiddish eu não conhecia, tanta coisa que essa eu não conhecia. Pois é. E meu pai era o ponto na época. Então, muito obrigado, faço das palavras da Sônia as minhas também, e só tenho que te agradecer muito por essa participação. Muito obrigado. Um beijo. Jetzt, es ist mein Covid, a Vergnügen und eine nemestic Privilegie, vorzustellen, viver com Yiddish Gruppe. Agora é minha alegria, minha honra e meu privilégio de apresentar o grupo Viver com Yiddish, do qual, como Sarinha apresentou, o Israel é membro do conselho, assim como a Leia Tabak, Miriam Garfinkel e a Eliane Pichol. Esse grupo, wir haben ihn geschaffen in 2016, criado em 2016, quando a gente se conectou. A partir de uma experiência pessoal, a gente entendeu que havia várias iniciativas no mundo, Arbeiter Ring, que foi criado pelo Bund, né, o Círculo dos Trabalhadores, Worker Circle, como eles se chamam hoje, que hoje tem mais de 1000 alunos de Yiddish, já era online, agora, depois da Magueifa, depois da pandemia, mais ainda,
o Yiddish Book Center, uma instituição que digitalizou todos os livros, 1,5 milhão de livros, sempre publicados no mundo inteiro. O Ivo, que reuniu, que trouxe para Nova York, assim como para Buenos Aires, mas especialmente para Nova York, o Ivo, que existia na Lituânia, em Vilna. E a gente, em 2016, começou bem pequeno, com uma ideia, na PUC, o grupo musical que vocês vão assistir, que nós vamos ter a oportunidade de hoje assistir aqui. Ao longo desses anos, a gente começou a desenvolver uma série de projetos, as oficinas Viver com Yiddish, não por acaso, no Colégio Eliezer Max. Começamos com 90 crianças, hoje 280 crianças, em 15 turmas, crianças de 4 a 9 anos. Esses Nora Bissale, em Mola Roidas, só uma vez por mês, mas é um início, uma volta do Yiddish. As crianças chamam de aulas, são oficinas de música e de literatura. A partir de 2020, do final do ano passado, o grupo musical e as oficinas, junto com os cursos que a gente faz, o Israel mencionou isso, desde 2017, primeiro sobre Yiddish, e agora cursos e aulas de Yiddish, passaram a constituir o núcleo Viver com Yiddish, da PUC Rio, que eu tenho a honra de coordenar com Márcia Antabi, Márcia Taí, Inês Miller, também professoras da PUC. E o núcleo faz parte do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC Rio. Junto a esses importantes projetos, a gente tem realizado pesquisa com essa veia, com essa intenção, com essa força de entender o Yiddish como resistência e trabalhar juntos, judeus e não judeus, pela cultura Yiddish, do Yiddishkeit, em especial, como vocês vão ver agora, a música. Eu quero, então, apresentar, Felipe, acho que você pode botá-los na tela junto comigo, antes que eu desapareça. Eu vou apresentar o grupo. Nós temos 3 hoje integrantes aqui, mas vamos ter os 4 tocando. Aline Silveira, que é musicista, coordenadora da Escola de Música da UFRJ, está concluindo seu doutorado na PUC, com o nome, não por acaso, Viver em Yiddish, Embalo, Infância, Memória e Narrativa, sobre Wieglieder, Canções de Ninar. Bruno Rian, professor de História, membro, diretor do Instituto Jacob Bandolim, que está terminando também sua dissertação de mestrado, Mães e Depois, Narrativas e Memórias de Netas e Netos de Sobreviventes do Holocausto. Thaís Goulart, não vou dizer os instrumentos, porque vocês vão ver na apresentação, com sua linda história de professora de música da prefeitura e a monografia que realizou no nosso curso de especialização em educação infantil, Oisia Nazoi, Alongar-se Assim, Músicas e Histórias Yiddish para e com crianças na educação infantil. É a minha maior alegria compartilhar com vocês. Eu vou apresentar, ele não está aqui na tela, mas ele vai aparecer já para vocês também, Davi Nascimento e sua percussão, com seus vários instrumentos de percussão, um grande percussionista. É minha emoção compartilhar com todos a trilha sonora da minha vida. Felipe, só eles. Olá, boa noite. É uma grande alegria, é uma emoção, é um prazer participar desse momento tão lindo com tantas pessoas queridas. É até difícil falar depois do Israel, é muito difícil, né? Participar desse momento que é o retorno do Otazoi, esse programa tão especial, tão acolhedor, com o qual nós aprendemos tanto, né? E nos deliciamos esteticamente por tantas vezes. Faz anos que nós 4, eu, o Bruno, a Thaís e o Davi, nos encontramos com o Yiddish, que a gente estuda, né, a língua Yiddish, a história, o Yiddishkeit, a sua literatura, os seus filmes, a sua música. Nós somos músicos, professores,
E quando nós recebemos esse carinhoso, esse gentil convite para esse show de hoje, nós tivemos uma ideia. Então, essa ideia foi passear com vocês por gravações que nós fizemos no decorrer da pandemia, no ano passado, né, que foi um ano muito difícil, de 2020, neste ano, que é também difícil, de 2021. Foram gravações, né, foram momentos que certamente ficarão para sempre, né, guardados em nossas memórias. Tocar na pandemia, fazer arte, música, estética, em momentos tão dolorosos, né, de insegurança, de medo, de isolamento social, perda de milhares de vidas, e fazer arte, né, trazer o sentimento, trazer a música, isso é muito desafiador. Ao mesmo tempo, é também resistência, é calor que aquece os nossos corações e fortalece também os nossos sentimentos. Então, nós escolhemos com muito carinho, né, Thaís? Fomos olhando gravação por gravação para compartilhar com vocês aqui hoje canções que tocamos e gravamos nesse contexto desse misto de sentimentos. Então, estamos imaginando que ficou um bonito mosaico, né? Uma coleção organizada por nós de canções que cantam diversificadas temáticas, compostas em tempos históricos diferentes. Então, nós esperamos que curtam esse passeio e conosco viajem pelas melodias e também pelas letras desse universo atraente e envolvente que é o universo Yiddish. Isso mesmo. Uma chama queima na lareira. A sala aquece enquanto o professor ensina as crianças. O Aleph Beis. Relembrem, queridas crianças, o que nós aprendemos aqui. Norramol, taca norramol, mais e mais uma vez. Repitam como se pronuncia o Aleph Beis. Tirem conforto e força de dentro da letra. E quando vocês, crianças, forem mais velhas, compreenderão essa canção tão forte e intensa. E quanta lágrima, quanto lamento estão contidos nestas letras. Oi, Fim Pripyat. Essa canção tão forte, intensa em melodia e letra foi composta por Mark Warszawski, poeta, compositor que viveu entre os anos 1840 e 1907. Mark Warszawski foi descoberto pelo grande Sholem Aleichem, que inclusive ajudou nas publicações de 2 álbuns de suas canções, entre os anos de 1901 e 1914. Kleine
Neşe kayere gözlerim dolu. Sorti noch amor, gatin noch amor, comenzare for. Sorti noch amor, gatin noch amor, comenzare for. Oi von Pripyat. Der Mikrofon. Isso. Nossa próxima canção, Unterbeimer, Debaixo das Árvores. Unterbeimer é uma canção de Nina Arides, publicada em 1940, que tem a sua melodia composta por Alexander Olshanetsky, o mesmo... o Alexander Olshanetsky e a letra de Moshe Oisher. Eu pesquiso sobre canções de Ninar, Yiddish, e sobre infâncias presentes nas canções Yiddish, como a Sônia já disse, né? E a minha pesquisa de doutorado, justamente, ela procura, escava por esses muitos dizeres que se encontram postos nas canções de Ninar Yiddish, e são tantos dizeres. As melodias de canções de Ninar Yiddish geralmente são compostas no sistema tonal, né? O sistema tonal ele é feito justamente em cima dessa oposição de tensão, relaxamento. Eu sei que aqui tem muitos músicos. Modo menor, que traz justamente esse ar melancólico, intimista, introspectivo, embora existam também canções compostas no modo maior, mais altivos, brilhantes, e também no modo arraba-raba, com aquele intervalo da segunda aumentada, não é mesmo, Carlinhos? As primeiras canções de Ninar Yiddish foram compostas no início do século XIX e tiveram então seus temas, né, principais inspirados no aprendizado da Torá e também num sentimento de um clamor pela chegada de tempos vindouros, de segurança econômica, prestígio, e aparece também muito essa presença forte do sentimento tenro da mãe, que canta enquanto nina, enquanto embala, ela vai cantando seus medos, tristezas, mas também ela vai cantando muita esperança, pedidos de saúde, alegria. São, em geral, cantos, né, que vão desabafando esse mundo no qual tudo, de uma vida muito difícil, no qual tudo era muito difícil, mas sempre muito penetrado de esperança. Tem também um ai-liu-liu, ai-liu-liu, ai-liu-liu muito característico que entra nas canções de Ninar Yiddish e traz justamente esse tam, né, este gosto Yiddish. O ai-liu-liu, Israel, é também Yiddishkeit, não é mesmo? E esse ai-liu-liu justamente traz esse tempo que é destinado a uma exclamação do embalo, podemos dizer assim. E em Unterbeimer, Debaixo das Árvores, tudo pode acontecer, tudo pode transformar, destruir, respirar. A árvore na canção surge como uma imagem que mantém viva essa vontade da vida. A mãe vai cantando e endereça ao filho um pedido. Justifica esse pedido e o amplia na relação com todas as outras nuvens escuras que já preencheram seu coração. E aí esse canto canta, Shlof Jesu Neniu, dorme meu pequeno filho. Esse canto promete embalo, colo, braço, palavra, lágrima, olhar, desejo, amor. Com vocês, Unterbeimer. Unterbeimer wachsen
Ai, Lulu, eu não devia ter aceito falar o que eu tenho que falar agora, porque estou completamente Unterbeimer e completamente enlevada pelo Ai, Lulu. Mas vou cumprir o que vocês me pediram. O poema começa assim: noite, estende para mim um berço, como para um doente na sua hora mais difícil. Me envolve com seu silêncio, como para o extenuado, no fim do dia, tumultuado. Noite, me embebeda com o esquecimento, como para o carregador sob as mais difíceis cargas, sem peso. Noite, recobre suas vidraças para alguém com amarga vergonha, no meio de uma oração a Deus. Noite, me proteja, me salve, a ovelha mais humilde deste time. O poema se chama Oração, Tfilá. Foi escrito pela grande poetisa, escritora, crítica de teatro, escritora de livros infantis, de histórias e poemas infantis, Kadia Molodowski, e recebeu melodia da também incrivelmente linda Chava Alberstein. Nós vamos ter a alegria de ver e ouvir, acompanhar os movimentos dessa oração na belíssima expressão, representação da bailarina Miriam Weitzman. Mirinha, muito obrigada por você há anos ter se unido a nós e integrado o grupo Viver com Eles. Tfilá. Nacht spreekt ons voor mir a Wiegel, wie voor a Kranken in seine Schwester Schau. Nacht, deck mich ein mit dein Stillkeit, wie dem widersten Mieden von dem Mond war von Tag. Nacht, trink mich an mit Vergessen, wie dem Träger, dem Schwersten von den Lasten und
As duas próximas canções são canções que nós cantamos muito com as crianças. Como a Sônia já disse, nós realizamos desde 2017 oficinas que são uma delícia com as crianças que se encontram na faixa etária de 4 a 9 anos. E nessas oficinas nós fazemos shimues, pequenas conversas em Yiddish, literatura, histórias, poemas, nós cantamos canções, dançamos, rimos, brincamos, nos emocionamos, ouvimos histórias de muitos tempos e espaços diferentes. Isso também é Yiddishkeit. Viver essa cultura, então, significa aí, como Israel trouxe, né, na fala dele, forte, significa justamente participar desse movimento com o Yiddish atual, que envolve muitos jovens também, professores, pessoas de diversas partes do mundo. E justamente nessas oficinas a gente se esforça muito, né? Estuda muito, pesquisa muito, ensaia muito, para a gente trazer esse Yiddish vivo para as crianças, para os adultos, porque também é um projeto que envolve a escola toda, envolve as famílias, e sempre nessa dimensão de despertar alegria e emoção em conhecer, né? Preservar e conhecer mais essa língua que carrega tanta história, tanta memória, tanto cuidado. Ich bin a kleiner Dreidel. Eu sou um pequeno dreidel. É então uma canção que traz forte a infância, a brincadeira, muito cantada em Hanukkah. E essa música é sobre fazer um dreidel e jogar com ele. Eu sou um pequeno dreidel, sou feito de chumbo. Kommt Lomir, alle spielen in dreidel, 1, 2, 3. Venha, vamos todos brincar de dreidel. 1, 2, 3. E eu gosto de dançar, gosto de girar numa roda. Vamos todos dançar um círculo de dreidel. Com vocês, então, Irbina Kleiner Dreidel. Kleiner Dreidel, gemacht bin ich von Blei. Kommt, lass mir alles spielen in Dreidel 1, 2, 3. Hoi, Dreidel, 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 hoi, 30, Dreidel, 3. Lass mir alles spielen in Dreidel 1 und 2. Zu tanzen, sich drehen in der Rot, to lass mir alle tanzen, a Dreidel Karahot. Hoi, Dreidel, 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 hoi, 30, Dreidel, 3. To lass mir alle tanzen, in Dreidel 1 und 2. Ich bin ein kleiner Dreidel, gemacht bin ich von Blei. Kommt, lass mir alles spielen in Dreidel 1, 2, 3. Hoi, Dreidel, 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 hoi, 30, Dreidel, 3. So lass mir alles spielen in Dreidel 1 und 2. Zu tanzen, sich drehen in der Rot, to lass mir alle tanzen, a Dreidel Karahot. Hoi, Dreidel, 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 hoi, 30, Dreidel, 3. To lass mir alle spielen in Dreidel 1 und 2. Hoi, Dreidel, 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 hoi, 30, Dreidel, 3. To lass mir alle tanzen in Dreidel 1 und 2. Nossa próxima canção, Abin, é uma das canções que cantamos, dançamos e brincamos com as crianças nas oficinas Yiddish. Tem letra e melodia de Beile Schetter
Gottesman, importante poetisa que viveu entre os anos 1920. E também... Um minutinho. Bela nasceu em Viena, em uma família de falantes de língua ídis. Desde criança foi criada em um ambiente multilingüe, que incluía principalmente as línguas ídis, alemã, romena e ucraniana. Seus trabalhos incluem poesias para adultos, crianças, livros e canções com diversificados temas, dentre eles temas de infância também. Bailey não possuía formação musical, mas compunha e cantava espontaneamente. Possui um cancioneiro imenso, gravou CDs de canções de sua autoria e de canções folclóricas. Seu trabalho não gira em torno de um único tema, mas varia. É amplo em assuntos, alegrias e reflexões que vão desde o contexto e cotidiano do leste europeu até a Nova York contemporânea. Com vocês, Abin. Oi, Shen. Felipe, para mim. Maravilha! Não acabamos, temos mais duas canções ainda, mas eu queria, vendo a Thaís segurando o nosso Lirtic, me lembrei que não falei dele. Queria agradecer a Alice, que compartilhou todos os nossos contatos. Lirtic, iluminado. Vocês vão encontrar aqui 16 canções com as letras. Eu sei que muitos já têm, muitas das pessoas que estão aqui, mas quem não tiver, podem entrar em contato pelo site ou outros canais que a gente colocou aqui. São 16 canções com as letras transliteradas em ídis, português e inglês. Podem entrar em contato conosco. No canal do YouTube vocês vão ver vários programas. Se quiserem fazer uma doação, vão ser muito bem recebidos para o grupo Viver com Ídis. E no Abgesund, desde que com saúde. Essa expressão que é tão comum entre nós, oi, azoi, azelche, vos wird sein abgesund, e que se tornou uma fala tão forte ao longo desses tempos de pandemia. Abgesund tem letra de Molly Picon e melodia de Abraham Elstein. Foi composta para o filme Mamele, feito na Polônia, em 1938, todo falado em ídis. Um pouco de sol, um pouco de chuva, desde que com saúde podemos ser felizes. Abgesund. Peraí, me esqueci completamente. Felipe, esqueci, voltei. Vai a segunda surpresa, é a emoção, pessoal. Vocês vão ter a oportunidade de ver, quem ainda não viu, as irmãs Fuchs, Ana Fuchs e Alice Fuchs, que integram também o grupo Viver com Ídis. Agora, minutinho só para relembrar, quem quiser ainda fazer alguma pergunta para o Israel, por favor, escreva aqui no chat, que nós ainda temos um tempinho para poder responder.
Ashur asok, a kleedon lates in keshamne, 3, 4 lates. Abi gesund, kein men glücklich sein. Die Luft ist frei, war jedem gleich. Die Sonne sie scheint, war jedem einen Ohren oder rein. A bisschen frei, a bisschen lachen, am Morgen mit frei. A schnellsten machen, a bin gesund, kann man glücklich sein. A bisschen Sonne, a bisschen Regen, a ruhig Gott, dem Kopf zu legen. A bin gesund, kann man glücklich sein. Eine Schütte Schieres, eine Schütte Virus, eine die ganze Welt. Einer meint das ganze Glied, hängt dort auf dem Feld. Sollen alle suchen, sollen alle kriechen, nur ich tracht bei sich. Ich darf gleich das Kapoeires, weil das Glied steht bei mein Lied. A bisschen Sonne, a bisschen Regen, a ruhig Orden abzulegen. A bin gesund, kann man glücklich sein. A schön a Sock, a Kleidung lattes, in Käschene, 3, 4 lattes. A bin gesund, kann man glücklich sein. Nossa próxima e última canção da noite de hoje, Derebe Elimeiler, é a canção que encerra o nosso show de hoje. Foi composta em 1927 por Moishe Nadir e conta diante de muita alegria e brincadeira. É também uma canção muito presente nas oficinas que fazemos com as crianças. Ela conta que quando o Rabi Elimeiler ele ficou muito alegre, ele mandou buscar seus 2 violinistas. E os violinistas violinaram e violinaram. Mas aí depois ele ficou ainda mais alegre e ele mandou buscar seus 2 bateristas. E os bateristas baterados bateriram e bateriram e bateraram e bateraram. Depois ficou ainda mais alegre, buscou os cimbalistas que cimbalaram, cimbalaram, cimbalaram. Com vocês, Derebe Elimeiler. Als der Rebbe Elimeiler ist geworden sehr freilich, ist geworden sehr freilich Elimeiler. Hat ausgetan mit viel und hat umgetan die Brill und geschickt noch die Fiedlers die 2. Und die dicke Fiedlers haben dicke Fiedlers haben sie. Und die dicke Fiedlers haben dicke Fiedlers haben sie. Und als der Rebbe Elimeiler ist geworden noch mehr freilich, ist geworden noch mehr freilich Elimeiler. Hat ausgetan das Kittel und hat umgetan das Kittel und geschickt noch die Zinglers die 2. Und die dicke Zinglers haben dicke Zinglers haben sie. Und die dicke Zinglers haben sie. Und als der Rebbe Elimeiler ist geworden, war stark freilich, ist geworden, war stark freilich Elimeiler. Hat umgemacht auf Dum, mit dem Schabes Hand auf Dum, und geschickt noch die Beitlers die 2. Oh, abri alas que eu quero passar, oh, abri alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Hoje
a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Die Beitles, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben sie. Und die Beitles, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben sie. Und die Beitles, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben sie. Und die Beitles, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben sie. Und die Beitles, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben sie. Und die Beitles, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben Beitel, dicke Beitles haben sie. Haben sie! Muito obrigada, pessoal. Foi uma grande alegria tocar aqui hoje com vocês, fazer esse passeio e foi muito emocionante rever tanta gente querida. Nossa, passei esses quadradinhos aqui vendo cada... Ai, quanta gente querida. Aline, Nossa, Aline, Thaís, dá para um bis? Aline, Thaís, dá para um bis? Dá. Se tiver Dá para um Se tivermos bis? tempo. Eu acho que vai todo mundo querer um bizinho, pode ser? Ao vivo. Sim, podemos. Um ao vivo? Ao vivo, ao vivo. Vocês não vão conseguir ver meu piano, mas ele está aqui. Vamos lá, o que vocês vão dar para a gente de prêmio? Mais um prêmio. Então, nós vamos... vamos em Der Finster? Então, nós vamos fazer In der Finster, no escuro. Tem letra de Zisha Landau e melodia de compositor desconhecido. E é uma canção lindíssima e o Bruno fez um arranjo super bonito, trazendo vibrações do Jacó do Bandolim. Vamos fazer In der Finster.
Scheinem Dank dir. A Scheinem Dank. Aline, Thaís, Bruno. A Herzlichen Dank. Sehr vergnügen. Gente, muito obrigado pela presença. Esperamos poder estar em breve com vocês. Vocês vão receber alguma notificação. Esse foi um ensaio de como seria a nossa volta virtual. Eu acho que a presencial ainda vai demorar um pouquinho, mas vamos nos aventurar, Sônia, em mais uma, né? Sem ser presencial. Muitas, se Deus quiser. Deus quiser. Abgesund. Abgesund. Und habe mir Eu quero dar aqui um grande abraço. Sintam-se todos abraçados. Eu vou abraçar uma pessoa em especial, Daniel Kowarski. Mir benke noch dir. Muito bom de ter você aqui conosco. Sintam-se todos muito abraçados. Muito obrigada. Surhalam, esses Given Zeierchen. Muito obrigada, Felipe, por todo o seu cuidado, por toda a parte técnica de que você cuidou, Vitória e todos do Midrash. Muito obrigada, pessoal. Felipe, muito obrigado. Desculpe aí as 1000 ligações durante o dia, mas faz parte da high-tech que a gente está passando. Mas você entende a gente e sempre nos ajuda com o maior carinho. Muito obrigado, Felipe, Vitória, a todos os presentes. Eu vou propor, Felipe, que todos abram os microfones e vamos klappen zusammen, hein? Que tal? Bora abrir? Pode ser, Felipe? Você pode abrir todo mundo? Pode, Felipe. Não sei se ele pode.